Você já viu alguém dizer: meu metabolismo é lento e por isso eu não emagreço? Mas será que isso é mesmo verdade? Bom, o metabolismo ele não fica lento do nada. O que acontece na maioria das vezes é uma adaptação do corpo a hábitos inadequados ao longo do tempo. Então vamos lá. O metabolismo, para a gente entender, ele é o conjunto de processos que o corpo usa para gastar energia e manter as funções vitais. E o que seriam essas funções vitais? Seria o respirar, o manter a temperatura corporal, o produzir hormônios e movimentar os músculos. E quando ele parece assim, tipo, tá lento, na maioria das vezes ele está, na verdade, se defendendo. E o que faz o metabolismo desacelerar na prática? Bom, não é só a idade e nem genética isolada. Os principais fatores são uma dieta muito restritiva, sabe essas dietas restritivas por longos períodos? Pouca ingestão de proteína, perda de massa muscular, ou seja, perda de músculo, seja por sedentarismo, pela baixa ingestão de proteína, tá? Ou então pela resistência anabólica, que é um processo que acontece naturalmente com o avançar da idade, aumentando assim a tendência de perder massa muscular e acumular a gordura tão indesejada. Bom, a privação de sono também faz parte, o estresse crônico, que mantém o cortisol constantemente elevado, e também o pular refeições com frequência, ficando muitas horas sem comer. E afinal, o que é idade metabólica? A idade metabólica, ela compara o seu metabolismo com média de pessoas de determinada idade. E quando a idade metabólica está mais alta do que a idade cronológica, isso indica que o corpo está gastando menos energia do que deveria. E na prática isso costuma estar associado a baixa massa muscular, a metabolismo basal reduzido, Metabolismo basal, gente, para quem não sabe, é a quantidade de energia que o corpo gasta apenas para se manter vivo, em repouso. Bom, maior dificuldade para emagrecer e também maior facilidade para acumular gordura. Menos exposição no dia a dia também, tá? Dificuldade para ganhar massa magra, ou seja, nesse ponto, a preocupação já não é só com a estética, e sim com a saúde do organismo de um modo geral. Agora a pergunta é: dá para melhorar o metabolismo sem reduzir a idade metabólica? A boa notícia é que sim. E é essa a melhor parte, porque o metabolismo ele é adaptável, ou seja, as principais estratégias que você deve começar desde já primeiro, preservar e construir massa muscular. O músculo, ele é um tecido metabolicamente ativo. E quanto mais massa magra você tiver, maior será o seu gasto energético, porque o corpo, ele precisa de mais energia para manter essa musculatura funcionando. Segundo, comer o suficiente e não cada vez menos, porque comer pouco demais não acelera o metabolismo. Pelo contrário, ele se defende, ele estoca gordura como fonte de energia. E o terceiro, ajustar a quantidade de proteína, porque a proteína ela ajuda na saciedade, ela preserva a massa muscular e aumenta o gasto energético durante a digestão. Como quarto, dormir bem e controlar o estresse, porque sono ruim e estresse elevado aumenta o cortisol e isso dificulta o processo de emagrecimento. Quinto, estratégia alimentar individualizada. Não existe fórmula única, porque cada corpo responde de um jeito. Portanto, na maioria das vezes, o chamado metabolismo lento não é um problema definitivo, sabe? Mas ele é um resultado de anos de hábitos que podem e devem ser ajustados. E o papel do nutricionista é justamente ajudar você a entender como seu corpo funciona e também a criar estratégias para que ele responda melhor às suas necessidades. Gente, emagrecimento não é passar fome. O emagrecimento ele é um processo de entendimento, de respeito ao metabolismo e de construção de hábitos que façam o corpo trabalhar a seu favor. E quando tudo isso acontece, o corpo responde melhor. Bom, é isso. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com alguém que precisa entender mais sobre isso. E me siga para acompanhar outros vídeos como este. Até a próxima. Tchau, tchau!